nós somos o grupo Bioseguros e vamos falar de Florence Nightingale e Joseph Lister e a sua contribuição na história da biossegurança. Joseph Lister, nascido na Inglaterra, foi um médico que lutou pelas suas ideias sobre desinfecção de feridas cirúrgicas. Se formou na Universidade de Glasgow, em Londres, e foi nomeado professor de cirurgia aos 33 anos, em 1860. Publicou seu trabalho inspirado nos trabalhos de Pasteur com o uso do ácido carbólico, também chamado de fenol. Em suas pesquisas, Lister aplicou panos embebidos desse ácido na perna de um menino com fratura exposta e percebeu que essas infectavam mais que as fechadas, o que o levou a pensar que havia alguma coisa no ar que infectava as feridas. A obra de Lister mudou o conceito de cirurgia. Antes era considerada uma atividade associada à infecção e morte, pois diversos pacientes desenvolviam a febre irritativa pós-operatória, e agora é um procedimento que poderia eliminar o sofrimento dos pacientes e prolongar a vida. Assim, foi desenvolvido o método chamado de listerismo, onde Lister utilizava o ácido carbólico nos seus pós-operatórios. Apresentou suas técnicas em 1867, onde recebeu ataques de seus colegas e foi acusado de plágio. Nesse mesmo ano, Lister publicou na revista Lancet sua experiência com 11 casos e dedicou os créditos de seu trabalho inteiramente a Pasteur. Assim, o desenvolvimento do listerismo fez com que todos os materiais utilizados em cirurgia fossem banhados em fenol, o que gerou um grande avanço na proteção dos profissionais, visto que os compostos fenólicos causavam lesão nas mãos e sua vaporização provocava efeitos tóxicos e afecções renais. Em 1887, Lister taxou seu vaporizador de supérfluo, e então sua antisepsia seria substituída por outros métodos de asepsia. Joseph Lister tem seu nome fortemente ligado à introdução da asepsia cirúrgica na medicina, contribuindo de forma marcante para o surgimento do que mais tarde seria conhecido como biossegurança. Com o avanço dos estudos sobre a microbiologia, Joseph Lister, em 1860, demonstrou uma nova técnica para manter incisões livres de contaminação por micro-organismos. Na época, as infecções e mortes pós-cirúrgicas eram frequentes. Lister acreditava inicialmente que a infecção poderia ser ocasionada pela penetração de ar contaminado nas feridas. Focou seus estudos e testes na utilização de ácido carbólico ou fênico na redução de infecções de seus pacientes. Os testes eram realizados em animais e humanos. Seu maior caso de sucesso na época foi um menino de 11 anos com uma fratura exposta grave na perna. Ele e seus alunos pulverizaram o ar da sala cirúrgica com ácido fênico, e logo depois passaram a utilizar ácido carbólico para a desinfecção do instrumental cirúrgico. Apesar de toda a ridicularização que Joseph sofreu na época por acreditar que hábitos como o de mudar as vestes cirúrgicas, lavar as mãos, bem como a utilização de produtos químicos diminuíam consideravelmente a contaminação de pacientes. O tempo mostrou que sua contribuição histórica foi fundamental para a implantação de rotinas e hábitos de higiene na atualidade. Falando um pouco sobre a biografia de Florence Nightingale, ela nasceu na Inglaterra em 1820 e revolucionou a enfermagem e a organização dos cuidados de saúde. Por estar no seio da alta sociedade britânica, ela abriu caminhos para uma nova representação social da mulher no que diz respeito à profissionalização da enfermagem. Ela obteve uma educação básica de qualidade e conseguiu apreender conhecimento de várias realidades geográficas e sociais, o que lhe permitiu a base para a reorganização dos serviços de saúde. Com seus 30 anos de idade, após visitar a Igreja Reformada Luterana, a qual cuidava de doentes, ela decidiu dedicar o resto da sua vida à enfermagem, contrariando o pensamento da sua família, que considerava um trabalho inadequado para uma mulher de alta classe social. Entre 1851 e 1854, ela dedicou sua experiência prática a visitações em hospitais pela Europa, refletindo sobre as publicações do governo inglês acerca da saúde e os relatórios dos hospitais que visitou. Na Guerra da Crimeia, entre 1854 e 1856, ela apresentou-se como uma mulher apta ao trabalho, o que a fez receber o afeto da população britânica e ser aclamada e consagrada por sua determinação no campo da enfermagem durante o período da guerra. Em 1863, a enfermeira publicou um documento que teve grande impacto para a saúde pública britânica. Sobre a contribuição de Florence Nightingale na biossegurança, podemos dizer que ela foi precursora no uso da estatística na área da saúde,
a fim de demonstrar matematicamente a redução das mortalidades hospitalares diante das melhorias de condições de higiene. Além disso, foi responsável por introduzir a ideia que alimentos, água e ambiente limpos contribuem na redução drástica dessa mortalidade nesses locais. Outro ponto a se destacar é que ela promoveu, como atuante da enfermagem, medidas sanitárias como a lavagem de feridas com água e sabão, a fim de combater as infecções. Bem, quanto aos pontos relevantes, optamos por falar mais um pouco sobre Lister e como ele foi ficando famoso. Em 1857, ele começou a se interessar na asepsia cirúrgica. Inicialmente focou na questão do ácido carbólico, que servia como antisséptico para tesouras, e com isso criou a hipótese de usar esse antisséptico para o corpo nas cirurgias e infecções. Assim, em um caso com uma criança de 11 anos que teve fratura exposta, como já falado, Lister utilizou uma forma não diluída do ácido carbólico na perna, limpando assim o ferimento e fazendo com que não ocorresse nenhuma infecção, e logo evitando uma possível amputação. Com o passar dos anos e de seus estudos e práticas médicas, Lister foi mudando o jeito que fazia cirurgia. No começo, ele esterilizou o catgut, que eram os fios utilizados para a sutura, sendo na época feito com intestino de animais. Depois disso, Lister começou a utilizar o catgut crômico, uma forma melhor de evitar infecções. Em seguida, ele decidiu achar um novo antisséptico que fosse melhor no extermínio de micro-organismos, mas que ao mesmo tempo não trouxesse problemas aos pacientes. Além disso, Lister era professor e assim ele levou a sua forma de praticar cirurgia para seus alunos, ensinando-nos a usar o ácido carbólico numa solução de 5% para lavar mãos e passar os instrumentos no local da cirurgia. Lister foi ficando conhecido e em 1871 ele foi chamado pela Rainha Vitória para tratá-la por conta de um abscesso infectado na sua axila, tendo aprovação e reconhecimento da própria rainha, ganhando muita fama e até recebendo um baronato em seu nome. Essa popularidade de Lister foi tão ao extremo que é notável a criação do antisséptico cirúrgico Listerine, produzido em 1869, homenageando Lister, que hoje virou um enxaguante bucal. Por fim, como outra forma de seu enorme prestígio na época, foi criado um prêmio pela Royal College of Surgeons of England para aqueles cirurgiões que fizeram grandes coisas para a cirurgia, sendo um prêmio chamado de Medalha Lister. Portanto, vê-se que Lister foi muito importante na antisepsia cirúrgica e sendo um grande nome em prol da higiene nas cirurgias.